pra gente entender um pouquinho sobre a formação do sexo, que seria, né, a matéria, né, a energia sexual e o sexo, né? Então, quer dizer que a energia sexual diferente do sexo, que a energia sexual é a matéria-prima. É a energia que ela vai se juntar com uma outra energia para formar o sexo, que é algo maior. Vamos falar de uma coisa bem... Eu estava conversando isso com os meus alunos hoje. Napaca, escuta, posso me intrometer? Pode. Você fala matéria-prima, seria o princípios inteligentes? Matéria-prima. Bom, na verdade... Porque se você fala assim, eu vou sim, pensar que quem não sabe vai pensar que a parte do sêmen masculino. também. Eu vou dar esse exemplo. Vamos começar pelo sêmen, depois a gente fala por uma parte mais... Que essa circunferência embaixo do sexo, Tá, ele simboliza o quê? então eu vou explicar. Hoje eu falei isso com os meus alunos. Então, nós precisamos entender... Vamos lá. Quando eu junto o óvulo mais o espermatozoide, o que eu formo? Eu não vou formar aquilo que a gente chama de embrião ou célula-ovo? Então, quando nós vamos nos relacionarmos com um alimento, eu estou também transformando a energia sexual, né? O alimento, eu também vou transformar a energia sexual em sexo. Mas como assim? O que seria essa energia sexual? Bom, vamos supor, o que você gosta de comer? Vamos pensar numa maçã que é fácil de desenhar? Então vamos lá. Olha só. Tem uma maçã aqui, correto? Uma maçã. Tá, mas é para uma laranja, mas tudo bem. Quando essa maçã ela se dirige para o nosso sistema digestório, o que acontece? Ela cria-se vários fragmentos moleculares e submoleculares, né, subatômicos, que a gente pode chamar de fótons. Na verdade, a gente não pega os átomos, a gente pega os fótons. E esses fótons, ela é a energia, que a gente chama de bioenergia, que a gente pode chamar de energia sexual. Para onde vai essa matéria-prima, mãe?
Qual delas? Uai, Depois de você ter você mastigado, pega a maçã, né? Você pega a maçã, você rói, aí transforma em fótons. Esses fótons são energia, que, de acordo com o nosso amigo Sebastião, é a bioenergia, que é chamada de energia sexual, correto? Para onde ela vai? olha, Pamela, eu não saberia te explicar, não. Ah, vai pro meu corpo, não? Sim, mas eu pensei que você quisesse dizer Vai para formar qual... cabelo, vai formar unha, Tá, eu vai pensei que você formar quisesse te dizer que, um inclusive, o monte de coisa. Sebastião uma vez falou que ele não saberia explicar para onde iria, né? Certo, mas porque ele é uma personalidade. Mas como já estamos caminhando para sermos espíritos, nós vamos ensaiando. E aí, no caso, isso aqui, ele vai formar a gente. Então ele vai para a formação do corpo. Vai para a formação do corpo. A esse ajuntamento em unidades conscienciais cada vez maiores, eu chamo isso de sexo. E isso é o amor. Por isso que quando o Roberto Carlos fala o seguinte, deixa eu aqui pegar o Roberto Carlos. Ele fala o seguinte: nosso amor é demais, e quando o amor se faz, tudo é mais bonito. Nele a gente se dá, ou seja, existe a interação entre as partes, entre os subátomos, as moléculas, muito mais do que está. E o que não está escrito, ou seja, dos universos muito mais sutis. Então, nele a gente se dá muito mais do que está e o que não está escrito. Quando a gente se abraça, Quando ele fala não está escrito, a gente se dá, acontece o seguinte, são os princípios inteligentes que vão sempre se formando em unidades conscienciais cada vez vez mais ampla, né? maiores, mais amplas. Mais ampla. Quando a gente se abraça, ou seja, quando forma-se essas unidades conscienciais, a gente junta, tanta coisa que passa que não dá para falar. Nesse encontro perfeito entre o seu e o meu peito. Nosso amor é assim para você e para mim, como manda a receita. Novas curvas se acham, ou seja, não há nenhum empecilho. Ele Eu diria está limite, né? limite, empecilho. Esse amor é para nós, a loucura que traz. Esse sonho de paz é bonito demais. Quando a gente se beija, se ama e se esquece. Ai, uma pena. Pamela, na semana passada ele fala que quando um casal ele se completa, né? Porque ele fala inclusive que o casal se troca em questão de feições de corpo. Então Certo. ele fala que quando o casal se dá nessa intensidade, ele vai se formar uma coisa maior, que seria um anjo. Sim. E aí é o seguinte, eu posso perceber, né? Quando ele fala, eu estou até avançando os comentários do domingo, porque é mais ou menos isso que ele falou. Seguinte, eu não tenho né? Ele não fala do psiquismo divino, né?
psiquismo divino, que hoje ele falou, né, que a formação do amor, ou seja, da matéria elementar, né, desce em forma de fascículos de luz, né, que são os princípios inteligentes, que são as mônadas, né, os princípios inteligentes. E aí, no caso, essas mônadas, elas vão se unir para formar o amor. As mônadas. Que são a matéria elementar. Então, no caso, essas energias é igual o Taiguara, que ele não se basta, precisando de alguém necessitado de também se unir para ele. Aqui, ó, posso falar? Aqui, ó. Eu desisto. Não existe essa manhã que eu perseguia, um lugar que me dê tréguas ou me sorria, e uma gente que não vivia só para si. Ou seja, alguém, uma energia disposta a encontrar com ele mesmo. Só encontro gente amarga mergulhada no passado, procurando repartir seu mundo errado, nessa vida sem amor que eu aprendi. E aí, vem comigo, meu pedaço de universo é no teu corpo. Ou seja, ele era um princípio inteligente querendo se unir ao outro princípio inteligente para formar uma matéria elementar. Posso complementar aqui que Pode. bate muito? A transmutação, a mutação sexual, o gesto de carinho, de pensar um no outro, tudo isso estamos permutando valores e nos tornando uma realidade, porque no futuro, espiritualmente, essas almas que vão se afinando, vão se unindo de tal forma como se une dois átomos para a formação de uma molécula. Vamos unir para formar uma alma maior, com o nome de anjo. Foi da semana passada, não foi? Até que ele fala dos querubins, dos serafins, mas eu parei aqui porque fala mais. E aí ele comenta, né? É. Em que eu digo que estou morto para esse triste mundo antigo, que meu porto, meu destino, meu abrigo, são teu corpo, amante amigo, em minhas mãos. É linda essa música, né? Aí ele passa a ter vida, né? Ele esquece o que passou, né? E ele pode comparar o que passou com o que ele está vivendo. E o que ele está vivendo é muito mais bonito do que aconteceu. E aí é o que a gente fala. Nossa, agora você me fez lembrar daquilo que eu te falei da ditadura. E aí agora eu posso entender o seguinte, que nós precisamos nos unir a um outro alguém ou a outra coisa, no sentido de utilizarmos, sermos psiquismo, sermos princípios inteligentes, sermos mônadas, em busca de formarmos o amor, sairmos da energia sexual para nos transformarmos em amor, em sexo, que seria a união dessas mônadas em unidades conscienciais cada vez mais amplas. E a partir dessa união, dessa formação, dessas unidades conscienciais cada vez maiores, eu tenho o que a gente chama de amor, que é a lei. Mas só que o amor que nós estamos buscando hoje é o amor moral, o amor incondicional.
um amor que vai nos completar, porque nós já temos o amor como matéria. Agora nós estamos buscando o amor como lei, como a lei que reunifica essas substâncias. Bem profundo, não, Moisés? Eu percebo o seguinte, que eu não sei se nós estávamos dormindo no passado, em que existe assim uma porta, uns dois lados, em que um lado você não tinha a menor ideia dessa colocação, é como se houvesse um avanço ultrapassando essa porta para trazer uma definição maior do que seria amor, né? Muito mais do que uma relação vulgar. Sim, mas é o que ele comentou com a Valéria, no sentido que a ignorância, tanto é que ele mostra que até mesmo para ele falar em energia sexual, ele travava. E desde quando ele começou a trabalhar a energia sexual nele, Vai fotografar, não? eu já fotografei. Desde quando ele começou a trabalhar nele a energia sexual, ele começou a falar de forma natural. E aí ele fala, né, do reto. Ah, desculpa. Do reto pensar, sentir, falar e agir. Que aí, no caso, a gente chama de saúde. E aí, no caso, dentro dessa relação, pode falar. Eu tenho uma dúvida, como você vai fazer esse reto pensar, falar e agir? Bom, aí eu uso de uma filosofia lá de Maria da Graça. Nós não falamos que cada princípio inteligente tem a sua lei, cada substância tem a sua lei. Uhum. É você não burlar essa lei. Se a sua lei é chegar em casa antes da meia-noite, você não pode chegar a 1 da manhã. A não ser que você comunique aos seres que você vai chegar 1 da manhã. Então, entendi. Tudo aquilo que eu vou fazer é dar uma satisfação aos meus seres. Isso. E você sabe o que você está me fazendo pensar? Por que o pessoal fala que o evangelho no lar vai mudar de horário? Se lembra? Ah, eu vou comunicar a espiritualidade. Então, na verdade, ele está comunicando aos elementais. Entendeu? Ele está explicando aos elementais o que vai acontecer. Então, Tem na uma coisa, verdade, posso falar? na verdade, mãe, é você usar de franqueza, primeiramente com você mesmo. É você, assim, é, é, é você ser franco com você mesmo. Mas isso não quer dizer que você não vai avançar. É uma coisa que eu achei muito interessante. Uma professora, ela chegou hoje na sala dos professores, não era recreio dela, ela parou a aula dela e ela chegou para a turma e falou assim: Olha, vocês vão lanchar primeiro, depois a gente volta porque não estou me aguentando em sono. Ela foi lá tomar café, ela comeu o pãozinho dela e depois ela voltou para a sala de aula. Legal.
Então eu achei interessante, porque você pensa que seja uma coisa rígida, mas não é rígido. É simplesmente você mostrar, é você ter essa realidade como um amigo, entendeu? Eu tenho um exemplo disso. Pode falar. Quando nós tínhamos um pé de orquídea, Uhum. e esse é o pé de orquídea desde quando você era pequena. Então, deu formigas e não era isso. O pé de orquídea estava criando muitos, vamos dizer assim, broto, estava saindo fora, já não aguentava mais naquele xaxim. Uhum. Então eu comprei um outro xaxim, mas só que não existia mais aquele xaxim de árvore, tinha que ser de A coco. fibra de coco, Aí certo. eu troquei. Até que ele morreu. Uhum. Então, assistindo o trabalho do Sebastião, o que fez ele morrer é que eu não avisei a eles que eu trocaria de xaxim. E aí, no caso, assim, pelo que eu entendi, é você não mudar o seu modo de ser porque as pessoas estão falando. É você mudar o seu modo de ser porque você acha que deva mudar, Isso aí é real. Isso né? aí não tem nem o Porque, quê. no caso, o seguinte, é você ser sincero com você mesmo, no sentido, né, de você, no caso, você é o comandante dessa realidade. Mas isso não quer dizer que você não possa trabalhar para mudar a realidade. Você tem uma realidade X, você quer transformar numa realidade Y. E aí você vai transformar essa realidade, como é que você vai conversar com esses seres? A partir do pensamento, Que o pensamento forma um corpo, uma certo? veste. E aí, nesse caso, primeiro, esse pensamento, ele tem que vir. Agora, eu posso entender calma aí, que esse pensamento, ele inicia-se a partir, né, vamos pensar aqui, desse fato, eu estou falando do pensamento como uma proposta. Aí o que vai acontecer? Primeiro eu tenho o desejo, tá? Aí depois ele vai passar para o campo, né? O desejo ele ainda está no campo mental, né? Como ele fala, o chakra laríngeo, o chakra frontal e o chakra coronário estão a serviço da mente. É ele que fala, se eu não me engano. E aí ele passa do desejo, vai para o campo, né, da inteligência. Aí, no caso, passando tudo, né, vai para o campo da consciência. A serviço da mente vai para o campo dos desejos. Desejo, a inteligência e a consciência. E aí é o seguinte, no caso, como é que isso ocorre? No caso, nós estamos. Eu vou formar o. Ai, não.
Então, desculpa, vou começar. O pensamento como, desculpa, não seria a proposta, seria o mecanismo. O produto final. Né? Esse produto final, ele inicia-se pelos desejos, ele vai para o campo da mente, né? Ele está na mente, ele vai pela inteligência. Eu estou fazendo assim porque aí eu estou usando os mecanismos que a gente usa a matéria mental. Daí eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. E é justamente isso, ele vai formar uma nova proposta. Nova proposta, que é o produto final. Aí nós vamos entender como é que esse mecanismo, nós vamos dar mais uma pausa para que a gente possa se concatenar bem a situação e aí daqui a pouco a gente volta com mais, assim, com mais conhecimento em volta desse assunto.